Gostei. Mas falando do estádio, o Andrés até deu uma entrevista aí algum tempo atrás falando que quem assinou os contratos era do seu grupo. Você não chegou a perguntar para quem assinou? Não, a questão não é assinar os contratos. A gente estava comentando aqui, os contratos são lindos, maravilhosos, bem feitos. O contrato tem lá as cláusulas, mas a questão é de divulgar, de explicar, de dizer por que isso, por que aquilo da obra. Quem assinou os contratos, eu nem sei quem que assinou. Deve ter sido o Andrés, deve ter sido o Raul, que era o diretor financeiro na época. E passou pelo conselho também. Passou pelo conselho, pro CORE. A questão não são só o contrato, a questão é depois da prestação de contas, o dia a dia da Arena, o que a gente briguei muito com o Andrés, desgastei muito com o Andrés no último mandato dele, era a prestação de contas da Arena, né? Como é que... Não é o borderô, quanto entrou e quanto saiu. Sabe, quanto custa a Arena? Você sabe quanto custa? Quantos funcionários tem lá? Quanto que arrecada de outras receitas que não de bilheteria? Quanto que gasta? Quanto que sobra? Isso até hoje ninguém sabe, cara. Até hoje não tem essa informação. Vou te falar que do ano passado para cá melhoraram as informações. Começaram a aparecer algumas informações de tanto que a gente mandou mais de 50 ofícios querendo saber, é uma caixa preta, porque você não presta contas nenhuma. Tem que pagar, não tem que pagar. Dava entrevista, falava que estava em dia, no dia seguinte tinha uma execução, falando que estava 9 parcelas em atraso. E a gente ficava sabendo, porque o processo é público, você vai lá, o contrato está na justiça, é só entrar no site lá, não tem segredo. Você baixa, tem 3.000 páginas de contrato, os contratos estão lá. Mas a gente não tinha essas informações, eram essa a cobrança. E de um tempo para cá melhorou, mas não resolveu, porque, por exemplo, isso nós somos bem críticos, e a gente fala, o Duílio, a Falcone, a consultoria tal, eu não sei o que estão fazendo lá. A lei determina que o clube tem que publicar os balancetes mensalmente. O estatuto do clube diz que o clube tem que publicar as contas mensalmente. Lógico, hoje estamos gravando, né? Hoje é dia 1º de agosto. Lógico que não vai ter o de julho, talvez não o de junho, mas janeiro. Sabe quantos balancetes o clube publicou esse ano? Chuta. Cabeça não lembra. Zero. Não tem uma informação. O Flamengo publicou hoje o balancete do segundo trimestre. Já tinha publicado os primeiros 3 meses. Um documento... Nem vou entrar no valor, não vou entrar. Claro. Um documento de 80 páginas, detalhado, tudo o que acontece. O Corinthians hoje, dia 1º de agosto, zero, nenhuma informação, cara. E não adianta mandar o ofício que você falou, conversar, ligar, pedir, vamos ver, nada, cara. Sim, o Andrés ficou o ano inteiro sem publicar as contas, um período lá, justificativo, pandemia e tal. O Duílio publica quando quer, cara. Esse ano, eleição, nós estamos em agosto, não publicou nenhum. O ano passado publicou 2, 3, primeiro trimestre, depois em setembro, uma parte, depois no final do ano. Não tem assim, é descumprimento de lei. Sim, se tem uma consultoria, uma empresa lá, por que não... É legal isso? Então, mas descumprimento de lei não tem nada para fazer com que cara, já entra com uma ação, entra com um pedido. Vou fazer o quê, cara? A gente já entrou com milhares. Na gestão passada, teve um grupo político também, que era de oposição, entrou com uma ação judicial pedindo, inclusive, impeachment, falando que não publica. Um dos argumentos era que não publicava, que teve déficit acima do permitido por lei e tal. Ficaram até bravos com a gente na época que a gente não assinou o pedido. Falaram, isso aqui não tem sentido, vamos resolver aqui. E não conseguiu eliminar, não conseguiu nada, porque... Vocês achavam que não tinha sentido? Não tinha sentido, lógico. Tinha que resolver internamente, não judicialmente, né? Eu acho que os órgãos do clube tinham que ser... Mas você tá vendo que internamente também não tá tendo um resultado, cara. Então, mas você tem que protocolar lá no CORE. O CORE tem que se reunir mensalmente. Nós estamos no mês 8. Não reuniu, não resolveu, não cobrou isso. O presidente do conselho não cobrou isso. O conselho fiscal não cobrou isso. Por isso que a gente fala, o clube não pode ser de relação... A gente tem amizade, o clube é um lugar de frequência, amigo, é um lugar de confraternização. Mas nessas horas, cara, o Corinthians tem que ser acima de qualquer coisa. Tem que ir lá e cobrar, tem que publicar, tá certo, tá errado? Tem que publicar. A partir do momento que você publicar todo mês, até vão parar de ficar falando. Porque na hora que o Corinthians publicar, vão ter 10 dias de notícias boas ou ruins do balanço, do número aumentou, diminuiu. Lógico, não publica nunca. Quando publica, vira notícia, né? Ruim ou boa. Então, vai publicando todo mês, vai explicando. Outro ponto do estádio que a gente... Estou falando sem você perguntar, Pode que falar. já engatei. O espaço é seu, mano. O espaço é seu. Outra coisa, por exemplo, a pessoa fala, a dívida do Corinthians é 900, 1 bilhão, né?
oscila nessa faixa. Tanto faz até que não é nem um pouco fácil de pagar nenhuma. Mas não é 2 bilhões. Por que não põe a conta do estádio na dívida do Corinthians? Não é dívida do Corinthians, o estádio? Nós não temos que pagar aquilo lá? É que a justificativa do Wesley, quando veio aqui, ele falou que é porque é CNPJ diferente, né? Mas o devedor é o mesmo. Tá. E aí tava 900 e pouco do clube, do Corinthians, e 600 e alguma coisa, acho, 700 do estádio. Isso. Então, né? Isso sem contar os juros que estão amortizando, enfim, é uma conta que... Cara, por que não põe ali o número? É o seguinte, a conta é essa, o extrato é esse, é Caixa Econômica Federal, é um banco público, é o Corinthians que não é público, mas é quase, né? É um semi-público, porque envolve o interesse de uma coletividade grande. Publica lá, cara, ó, nosso problema é esse aqui, o tamanho do rojão que nós estamos sentados dentro. Porque o Atlético Mineiro deve 2 bi, porque tem a conta do estádio, o estádio que nós estamos lá, porque assim, as receitas estão na conta do Corinthians. Na hora que vai lá, o Corinthians triplicou a nossa gestão, triplicou a receita, tal, tá lá, receita de bilheteria. Agora, a dívida do estádio não tá. Aí é incongruente. Então, você separa se a receita é do estádio e é o CNPJ... Então, você põe para lá. Entendi. Agora, a receita você põe para cá, o débito você põe para lá. Aí fica esse jogo de números, entendeu? Para quê? Para enganar? Para ludibriar? Para dizer que é melhor, que é pior? Cara, não é melhor nem pior. Põe o número lá, cara, e pronto.